Quantas vezes nós dizemos para nós mesmos: Ah, eu já sei isto, mas não estou a conseguir. Ah, eu já compreendi isto. Não preciso de estudar mais ou de fazer isto ou aquilo. Isto tem tipicamente a ver com a crença que vamos desconstruir hoje. É a número 64 de 108 do programa Descrençar, que é a crença de que nós, quando aprendemos na teoria, também sabemos na prática. Se compreendemos, é porque já aprendemos. Esta crença não pode estar mais longe da verdade. A compreensão não significa de todo aprendizagem. Nós, quando estamos a viver à luz da crença de que se compreendermos, vamos aprender, então nós vamos nos estar a enganar. E isto acontece porque, à medida que vamos crescendo, nós vamos reforçando a ideia de que o conhecimento é sabedoria. Este conhecimento que nos é ensinado nas escolas, nos cursos, na grande parte das formações, que é teórico. É uma compreensão teórica, é uma compreensão intelectual. E que não aprendemos, não somos incentivados a implementar na prática. Podes ver mais pormenores aqui sobre a aprendizagem num live que foi feito exatamente sobre ter uma mente de aprendiz e de aprender verdadeiramente a arte de aprender. Se te perguntares para ti mesmo se é verdade que a compreensão é aprendizagem, tu, por experiência própria, vais ver que não é de todo. Vais, nem que seja intelectualmente, cá está uma compreensão intelectual, vais logo compreender que aprender exige uma repetição, um treino, para que fique este conhecimento teórico fique assimilado, interiorizado, apreendido, praticado. Até porque quando estamos a aprender, a própria repetição é o que gera o hábito, é o que faz com que façamos até as coisas de uma forma automática, sem ter que pensar. Primeiro utilizamos o pensamento, o raciocínio para compreensão. E nesta compreensão, depois nós podemos aplicar na prática, experimentar, praticar. Vamos cair em dúvidas, libertamos estas dúvidas. Hum, vamos cair em incertezas, libertamos essas incertezas. Até nós fazermos as coisas de uma forma quase automática, podemos estar conscientes, mas fazer automático em que depois o próprio corpo e a própria mente adquirem esse conhecimento e fica registado, digamos assim, nas nossas células. Vamos aos exemplos. Tu podes saber, compreender como se conduz um carro, que o primeiro tem que se carregar na embreagem, depois tem que se pôr a primeira, e podemos saber isto tudo, mas se não praticarmos, não vamos aprender a conduzir. É como se a aprendizagem fosse aqui um misto desta compreensão teórica com esta repetição na prática. Outro exemplo, nós podemos saber teoricamente como se nada. Nós podemos observar alguém a nadar e percebermos, já compreendi, já sei como se nada. Mas só quando nós vamos praticar é que nós vamos, de facto, assimilar fisicamente até aquela aprendizagem. Agora trago-te aqui mais para a nossa área do desenvolvimento pessoal e espiritual. Nós podemos saber, teoricamente, e faz-nos todo o sentido que a mente mente. Mas, em primeiro lugar, nós, para além de compreendermos que a mente mente, o que realmente impacta a nossa vida é viver à luz deste conhecimento teórico, desta compreensão. Mas para isso, nós temos que, por um período de tempo, ir verificar onde é que a mente mente, como é que ela mente e apanhá-la em flagrante na prática, para que nós depois tenhamos toda a certeza de que a mente mente e não vivemos à luz das mentiras da mente. E o último exemplo que te trago aqui, também aqui na nossa área do desenvolvimento pessoal e espiritual, do autoconhecimento, é que muitas vezes as pessoas dizem:
É importante estarmos em consciência plena. Sim, e lá está, o conhecimento teórico está lá, mas depois não está na prática. A pessoa depois precisa de ver por ela mesma, experienciar por ela mesma o que é isto de estar em consciência plena e como permanecer lá, praticar até nos estabelecermos nessa consciência plena que somos. Ao alimentarmos esta ideia, este pensamento que a compreensão é aprendizagem, significa que estamos enganados, que nos estamos a autossabotar. E ao acreditarmos nisto, quando chega o momento da verdade, nós vamos nos sentir frustrados porque não vamos conseguir fazer as coisas na prática como é tão simples na nossa mente. Então, no primeiro exemplo que nós vimos aqui de conduzir o carro, imagina que tu começaste lá a estudar como é que se conduz um carro na teoria. E se tu tiveres esta crença de que é só chegar lá, entrar no carro e conduzir, no momento em que tu entras no carro, a probabilidade de não correr como a tua mente diz que é enorme. Isto vai-te gerar frustração. Vais ter a sensação que não estás a conseguir, que estás a falhar, aliado muitas vezes ao medo que os outros vão pensar, de que vão te criticar. E isso até por vezes acontece a pessoa tentar uma vez, duas vezes, três vezes e está tão convencida que já sabe aquilo, mas não resulta. Então a pessoa utiliza mecanismos de defesa, dizendo que, explicando que é difícil fazer aquela atividade, que é difícil aprender aquilo, que não está a conseguir. Cá está, é um impacto negativo e prejudicial na nossa vida, nós estamos a alimentar esta crença que não é verdadeira. A grande mensagem da vida, quando surge aqui alguma dificuldade ou que há um obstáculo, ou que parece haver um obstáculo que não estás a conseguir, lembra-te, a vida está-te a dizer que tu ainda não aprendeste na prática, que ainda não houve prática suficiente e que precisamos de praticar, repetir, até conseguirmos, até estar assimilado. A vida claramente está a dizer aquilo que tu dizes, aquilo que tu já compreendeste teoricamente, implementa na tua vida. Nós aplicando este ensinamento no autoconhecimento, no desenvolvimento espiritual, a nossa vida muda para todo sempre. Porque aquilo que muitas vezes faz com que as pessoas não tenham, vamos lhe chamar, sucesso na espiritualidade, que não se libertem do sofrimento, não transcendam o sofrimento e continuem identificados com o ego, é as certezas que a mente coloca lá nela mesma, as convicções e estarmos agarrados a estas crenças limitadoras que nos impedem de praticar, de experienciar até muitas vezes aquilo que nós já sabemos teoricamente. Isto é notório quando as pessoas dizem que já sabem quem são e na teoria sabem que são espírito, sabem que são amor, sabem que são aceitação, sabem para libertar lá os seus medos, que têm que sair dos bloqueios emocionais e que têm que estar em consciência plena, mas isto na prática depois não está assimilado, pois não estamos habituados a viver à luz deste amor que somos. Isto é tipicamente esta autossabotagem que estávamos aqui a falar e que nos podemos libertar com a prática da autoobservação. Esta prática da autoobservação, como diz aqui a frase, prática da autoobservação. Nós podemos perceber teoricamente que temos que observar a nossa mente, o nosso corpo, os nossos comportamentos para nos libertarmos destas crenças limitadoras, mas se não implementarmos na prática, não é aprendido, não é assimilado e vamos continuar a viver à luz do que o ego nos diz, com a mente a comandar-nos a nossa vida, em vez de sermos nós a utilizar a mente e o ego em nosso proveito para nos estabelecermos nesta essência de amor, de aceitação, consciência de presença que somos. Continuação de boa prática, encontramos no próximo vídeo.